Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui novamente com vocês, hoje para refletirmos acerca do livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Nós vamos falar hoje, em especial, sobre os capítulos 5 e 6 deste livro, respectivamente sobre ressentimento e culpa. Antes de mais nada, vamos pensar um pouco sobre o que é ressentimento. Ressentimento está ligado a mágoas, rancores ou angústias em relação a alguma coisa que alguém fez para nós e que originou esse sentimento, esse ressentimento, essa mágoa. E culpa. Culpa quando nós avaliamos e reprovamos nossas atitudes em relação a alguma coisa que fizemos para nós mesmos, ou deixamos de fazer, ou para o outro. A culpa está ligada, pela psicologia, à frustração. E no decorrer da nossa breve exposição, nós vamos conversar, refletir acerca do que Joana de Ângeles nos traz sobre esses dois sentimentos, o ressentimento e a culpa. Inicialmente, nós vamos lembrar que no inconsciente coletivo e individual da criatura humana, a necessidade de poder se impõe como um fator primordial para o nosso desenvolvimento da inteligência, da vontade e a autorrealização, de modo a conquistarmos tudo que nós ambicionamos. A esse respeito, tecendo alguns comentários sobre o ressentimento, Sigmund Freud, mediante a sua psicologia negativa da natureza humana, considerava que religião, ciência e moralidade como defesas elaboradas contra os conflitos humanos básicos ligados à agressão e à sexualidade. Então, Freud entendia que era uma espécie de couraça, né? Era fruto da nossa personalidade, ciência, moral, religião, era uma defesa, um mecanismo de defesa, né? Para enfrentar esses conflitos humanos ligados à agressão e à sexualidade. O seu paradigma opõe-se ao conceito de que bem-estar e felicidade se originam da própria natureza humana, do homem e da mulher, não acreditando que o ser humano possa nascer bom e nobre. Ainda na mesma visão, os sentimentos de elevação moral, fundamentados na bondade e na justiça, na generosidade e no amor fraternal, seriam destituídos de autenticidade para Freud, pois tais manifestações seriam geradas pela própria personalidade do indivíduo, resultando desse modo na ansiedade produzida em conflitos básicos, ao invés de terem origem nas virtudes e nas conquistas pessoais do ser humano. É compreensível o surgimento de uma certa frustração e mesmo de desagrado
diante dos conflitos e das agressões promovidos por um irmão nosso, dando lugar a mágoas de caráter transitório, mas não gerando ressentimentos. Isso significa que nós podemos, no momento, diante de um de uma certa termos uma certa frustração diante de algo que uma pessoa muito próxima a nós nos fez e que isso possa gerar uma mágoa. Mas o normal é que essa mágoa seja uma mágoa transitória e passe e que não gere aquele ressentimento, aquilo ficar armazenado dentro de nós como um sentimento negativo, uma frustração, uma angústia. Né? O filósofo Spinoza afirmou com propriedade em seu tratado de ética que a emoção, que é sofrimento, deixa de ser um sofrimento na medida em que dela formamos uma ideia clara e nítida. No momento que a emoção, que segundo ele é sofrimento, é entendida e compreendida por nós, nós a aceitamos e isso deixa de se tornar um sofrimento ou se transformar em ressentimento. Enquanto fixada em instintos básicos, ainda diz ele, a emoção é geradora de sofrimento, como fenômeno sem controle decorrente da imaturidade psicológica. Segue. O sentido de existir proporciona uma visão mais profunda do amor. E esse amor, quando bem compreendido e vivenciado, nos leva ao crescimento emocional e ao controle das emoções. Então, segundo Spinoza, o sentido de existir proporciona uma visão mais ampla do amor. E é esse amor, quando bem compreendido e vivenciado, que possibilita o nosso crescimento emocional e o controle das paixões, né, que, fora de controle, desequilibradas, geram o ressentimento e a culpa. Assim, a vida possui um sentido de existência que se fundamenta no amor, superando o vazio e a falta de significado, frutos do estágio de tédio e de insatisfação. Joana de Ângeles, neste capítulo, nos diz que os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos escravizam a criatura humana, que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real. Logo surgem transtornos de breve ou longa duração, como a depressão, a ansiedade e outros. Então, esses sentimentos ligados ao nosso psiquismo, não resolvidos, introjetados no nosso subconsciente, no inconsciente, ele acaba gerando transtornos psicológicos que se refletem também em manifestações do nosso organismo físico. Então é muito importante que, através do amor bem vivido, né, da compreensão desses sentimentos, nós possamos enfrentar esses momentâneos desequilíbrios, esses ocasionais sentimentos de agressão ou culpa. Os indivíduos belicosos, segundo Joana, já se caracterizam pela sua debilidade na organização fisiológica, responsável pelos transtornos funcionais. É nesse clima de fixação mental
cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas das vinculações psíquicas, com outras mentes em desalinho na esfera espiritual, dando origem a distúrbios obsessivos de grave porte. Ou seja, quando nós não conseguimos superar esses sentimentos, essas emoções de ressentimento, de frustração, de angústia, de culpa, isso nos leva a desequilíbrios psicológicos, nos deixa o nosso espírito mais vulnerável, né? O nosso psiquismo mais à mercê de ataques de espíritos em desalinho na esfera espiritual, como bem diz Joana de Ângeles. E esses ataques podem resultar em conluios obsessivos que prejudicam enormemente a nossa saúde psíquica, mental e física, nos colocando completamente em desequilíbrio. O avanço para mais profundos estados de obsessão é inevitável porque o paciente bloqueia qualquer convite para o reequilíbrio, para a revisão de comportamentos, nele produzindo uma reação violenta ou de falsa passividade, não se permitindo rever aquele comportamento, aquele estado de letargia, né, que faz com que ele esteja indiferente a qualquer tipo de terapia que possa resolver o seu problema de transtorno obsessivo. Eis que transitam por mundos infelizes, cabisbaixos, rancorosos ou exaltados, reagindo com agressividade a qualquer contrariedade. O sujeito fica um estado de nervos sempre à flor da pele, não se permitindo que outras pessoas venham a ajudá-lo a sair daquele estado psíquico, a resolver aquela situação através de uma terapia comportamental, de uma ajuda de profissionais, de uma ajuda espiritual, reagindo a qualquer tentativa com agressividade e indiferença. Mais adiante, Joana de Ângeles nos fala sobre a terapia da cura para os casos de ressentimento. E diz Joana que a nova visão da psicologia positiva, que reage à proposta freudiana sobre a personalidade humana, procura entender as emoções com uma visão otimista, na qual tem lugar o amor, a bondade, o prazer, o perdão, a esperança, a fé, a fraternidade e o amor por toda a humanidade. Então, essa psicologia positiva, né, que faz com que aquele indivíduo que se encontra num estado de letargia, vamos dizer assim, né, num estado de tristeza, de frustração, de depressão, de obsessão, essa terapia, através do amor, numa visão mais completa da existência, né, permite com que aquela pessoa reaja e possa sair daquele estado em que se encontra. É claro que tudo isso vai depender principalmente da vontade, porque ninguém ajuda determinado indivíduo
se ele se fechar dentro de si e não quiser a ajuda. Isso é muito complicado, é muito difícil. Então, num primeiro passo, o indivíduo tem que querer ser ajudado. Joana segue dizendo que essa psicologia proporciona a libertação natural do indivíduo que padece no ressentimento, desde que ele se disponha à reflexão, à mudança de comportamento mental e posterior alteração da sua conduta emocional. Nesse sentido, a mudança de atitude mental e emocional rompe os liames da indução obsessiva, libertando o indivíduo do seu algoz. Em qualquer circunstância, o indivíduo deve contribuir, como falei há pouco, com a sua vontade férrea, sem a qual todo esforço e cooperação da outra pessoa resulta ineficaz. Se ele não quiser ser ajudado, fica muito difícil que se obtenha êxito na tentativa de auxiliar esse nosso irmão. Isso sobre o ressentimento. Sobre a culpa, que é sempre um ato que praticamos contra outra pessoa, ou alguma coisa que nós julgamos que poderíamos ter feito para nós e deixamos de fazer, é muito importante que nós consideremos as duas causas psicológicas da culpa, segundo a Joana de Ângeles. Primeiro, a culpa que procede da sombra escura do passado, da consciência dos males que se haja praticado no passado em relação a outra pessoa. E a que tem origem na infância como decorrência da educação que nos foi ministrada. A primeira é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação que algo foi feito erradamente. É aquele sentimento de culpa que nós alimentamos, alguma coisa que fizemos a outra pessoa e que não deveríamos ter feito, que erramos ao tomar aquela atitude, ao dizer alguma coisa, ao fazer algo para o nosso irmão. Esse procedimento preexiste à vida física, porque originário de ato cometido contra o próximo que gerou conflitos de consciência. Ou seja, esse sentimento de culpa, ele pode estar relacionado à nossa vida presente e ser oriundo de algum fato passado nesta existência, ou também estar vinculado a uma pré-existência, quando fizemos alguma coisa muito séria para um nosso irmão e aquele sentimento fica introjetado no nosso subconsciente e se manifesta através de uma culpa, de um sentimento de frustração que nós mal conseguimos identificar. E às vezes não conseguimos jamais identificar a sua origem. Na segunda hipótese da culpa oriunda da infância, ela está ligada à má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade. Isso conspira para a instalação da culpa. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência e na definição dos rumos existenciais. Então, a infância e a pré-adolescência são fundamentais na construção da personalidade que teremos na vida adulta. Então, qualquer erro cometido nesta fase de infância e na pré-adolescência em relação à educação dos nossos
dos espíritos que chegam para o nosso lar, que são nossos filhos, os quais devemos cuidar da educação, qualquer equívoco vai ter consequências na vida futura, na vida adulta. Apesar de pretender se tornar independente, o educando, invariavelmente, ele cresce codependente, sem liberdade de ação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal, fora dos padrões estabelecidos e das imposições que lhe foram programadas. Então, na vida adulta, sempre que o indivíduo faz alguma coisa diferente daquilo que lhe foi ensinado, ele se sente culpado por não seguir aquilo que lhe foi orientado pelos seus pais ou por quem cuidou da sua educação. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade na conduta quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa. A culpa pode apresentar-se a partir do momento que se deseja viver a independência, de forma independente, né? Fugindo aquela orientação que nos foi dada na infância e na pré-adolescência. Como se isso fosse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o seu desenvolvimento. Então, quando o indivíduo, já na vida adulta, toma uma atitude que foge um pouco ao que lhe foi ensinado, aos padrões pré-estabelecidos, ele sente um sentimento de culpa, como se estivesse traindo aqueles orientadores educacionais que foram responsáveis pela sua educação. Então, quando ele quer dar um passo fora daquele universo, aí entra o sentimento da culpa, de estar fazendo algo fora dos padrões que lhe foram passados. Os adultos imaturos cobram o pagamento pelo que fizeram, considerando-se abandonados, queixando-se de ingratidão e sentindo-se infelizes. Então, essa educação equivocada, que não permitiu a criança e o adolescente desenvolver-se inteiramente, formar a sua personalidade de acordo com as suas tendências, né? Porque todos nós somos um espírito, né, em constante aprendizado e trazemos para a nossa existência uma bagagem espiritual anterior. Então, não podemos permitir, e isso traz, por consequência, esses sentimentos de culpa, né, que nos seja imposta uma educação completamente em desacordo com aquilo que entendemos, com a nossa natureza individual. Isso vai gerar frustração, sentimentos de infelicidade, um adulto completamente inseguro e frustrado. Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, alimentando-a com sua insegurança. É o que falamos há pouco. A infância conflituosa induz o educando à raiva, ao desejo de vingança, à morte dos pais ou dos mestres. Então, sentimentos muito negativos se alojam no nosso psiquismo, na nossa mente, sempre que nós enfrentamos esses sentimentos de culpa, com os quais nós não conseguimos vencer, gerando perturbações emocionais que podem induzir a comportamentos doentios e até atitudes criminosas em face de repressões e agressividade. O antídoto para a culpa é o perdão.
Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo ou à pessoa que foi vítima, à comunidade ou à natureza. Porque o perdão, se nós nos sentimos culpados por alguma coisa, o primeiro passo para nos livrarmos da culpa é o perdão. O perdão é um ato libertador que vai nos reconduzir a estados emocionais de felicidade, de leveza. Então, se nós praticamos algum ato a terceiros e nos sentimos culpados por isso, o primeiro passo é nós pedirmos perdão àquela pessoa, tomarmos a iniciativa e perdoarmos. Dizer do fundo do coração: eu te perdoo, nada tenho contra ti. Agora, se o sentimento de culpa está introjetado dentro de nós e diz respeito a nós mesmos, nós devemos nos perdoar por equívocos cometidos no passado. Não podemos seguir adiante com esse sentimento de culpa introjetado no nosso subconsciente. Precisamos nos perdoar, sabedores que somos, conscientes que somos espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, a equívocos, mas é preciso seguir em frente, e para seguir em frente é preciso perdoar o que fizemos no passado, o que nos torna capazes de avançarmos na nossa evolução espiritual. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Isso que nós falávamos há pouco, né? Então é preciso ter coragem e a vontade e a coragem de pedir perdão. Isso aí é um ato libertador da culpa. Tratando-se de culpa que se aloja no inconsciente, oriunda de existência passada, a mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos torna-se o mais produtivo recurso para o equilíbrio e libertação da carga positiva. Se nós temos sentimentos de culpa que julgamos estar relacionados ao nosso passado ou existências pretéritas, a nossa posição em relação à vida atual, aos sentimentos, é o que importa e que nos faz seguir em frente. E é uma atitude positiva em relação à libertação e ao auto-perdão. É comum que o sentimento de vergonha se instale na infância, quando nós não temos ainda o sentido de responsabilidade, mas já na infância sabemos o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim tomamos atitudes, né, as quais depois nos geram na vida adulta o sentimento de culpa. A culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticado. Né? Então, quando nós nos sentimos com sentimento de vergonha, diante da nossa irresponsabilidade por alguma coisa que foi praticada, né? Ou na infância ou posteriormente. Mas, como eu disse, e isso Joana de Ângeles tão bem coloca nos capítulos 5 e 6, que falam respectivamente de ressentimento e culpa, é fundamental a nossa força de vontade para sairmos de um estado doentio, patológico, extirpando esses sentimentos negativos de ressentimento e culpa que por vezes alimentamos
no nosso subconsciente e que são verdadeiros obstáculos a que possamos viver uma vida digna, feliz e em busca da nossa evolução espiritual. Então, queridos irmãos, não guardem ressentimentos, mágoas, frustrações. E se tiverem alguma culpa por algo que vocês fizeram a seus irmãos, peçam o perdão. Tenham a coragem, a dignidade, o altruísmo de pedir perdão. E também peçam o auto-perdão, porque é só isentos de qualquer sentimento de culpa é que vamos seguir em frente na nossa jornada diária da evolução espiritual. E a única forma que eu conheço, que Joana ensina e que o Mestre Jesus nos ensinou, é através do amor a todos os nossos irmãos, a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e que os espíritos de luz os protejam a cada dia nas suas jornadas evolutivas. Muito obrigado.